Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui hoje, nesta noite, né, para trazer uma palavra aos nossos corações. Né? Vou deixar aqui em Êxodo, capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao 10. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses do que ele... Ai, desculpa, gente. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, apôs os juncos à borda do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas tenho tirado. Pode se sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quando os seus discípulos preparam os seus escolhidos e os seus filhos para a obra dele, porque quando tem alguém que é escolhido por Deus, sempre há uma preparação. É por isso que eu li essa mensagem, porque nessa noite eu vou estar falando em cima da vida de Moisés. Moisés, meus amados irmãos, ele passou por 3 fases, né? Ele viveu 120 anos e a vida dele foi dividida em 3 fases, de 40 anos cada fase. Né? A primeira fase da vida dele, que desde o nascimento dele, né, desde o nascimento dele até os 40 anos, Moisés ele foi educado, meus amados, ali junto com os egípcios, né, na casa de Faraó. Os egípcios, eles eram avançados, meus amados irmãos, principalmente na engenharia, na matemática, né, na astronomia. E Moisés, ele era poderoso em palavras e obras. Moisés, meus amados, né, falava bem, comunicava bem, era muito inteligente. Eu vou ler aqui em Atos 7. Atos 7, versículo 17 ao 22, que vai falar o seguinte: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de nos fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Os hebreus, meus amados irmãos, eles estavam crescendo muito, né, a população deles ali. E o Faraó, ele tinha um certo medo, né, que os hebreus juntassem com os inimigos e derrotassem eles.
tirasse ele do trono. Só que isso era um pensamento, isso era um algo do diabo. É um algo do diabo, meus amados. Aqui em Gênesis, capítulo 3, vai dizer o seguinte. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, meus amados, o diabo, ele, ainda bem, ele nem sabia o que estava para acontecer, o momento que seria isso daqui. O que está querendo dizer isso daqui? Deus enviaria um homem vindo da mulher que pisaria na cabeça da serpente e que libertaria o homem do pecado. Deus estava falando de Jesus. Só que como Satanás não sabia a que horas, a que dia Jesus voltaria, viria, né? Então, ele calculou que poderia ser naquele tempo ali. Então, o que acontece? O faraó, né? Ele preveu aquela situação ali. Satanás, né? Fala, né? Então, ele prevê aquela situação. Que naquela época, né? Alguém libertaria o povo de Deus. Então, foi por isso que ele ficou preocupado. Ele falou, meu Deus, esse povo hebreu vai juntar com os inimigos e vai me derrotar, vai me tirar do meu trono. Mas não era nada disso, né? Aí ele teve essa estratégia maligna, que era matar todas as crianças, né? As crianças que nascessem. E eles ficavam ali em cima, nascia uma criança, né? Já mandava matar. As parteiras chegavam até a esconder as crianças. Chegavam até a falar que, quando nasceu eu não estava lá, eu não vi. Eu sempre dava uma desculpa, né? Só que, meus amados, pela ação de Deus, pelas mãos do Senhor, nosso Deus, Moisés ele foi poupado, né? Foi onde ele foi colocado no cestinho e colocado no rio Nilo. Onde a filha do faraó, né? Viu aquela criança chorando, olhou, ela viu que era um hebreu. Mas ela amou aquela criança, né? E ela quis criar aquela criança, né? Então ela quis criar e levar aquela criança para a casa dela. A segunda fase, nessa fase, descobriu que o Moisés, meus amados, ele já está maior. Ele cresceu no meio dos egípcios. Essa segunda fase, ele já descobre que ele não era nada, que ele não podia nada. Como ele descobre? A Bíblia diz, meus amados, que Moisés, ele é o homem mais manso daquela época. Era muito manso. É um homem que se compadecia, né? É um homem amoroso, um homem calmo. Só que aqui em Atos, vou ler aqui novamente. Só que aqui em Atos 7, no versículo 23 ao 29, vai dizer o seguinte. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofenda ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a essa palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Madian, onde gerou 2 filhos. Então, meus amados irmãos, a ideia de Moisés era separar aqueles 2 que estavam brigando. Só que eles não quiseram escutá-lo.
daqueles veio para cima dele, a gente não sabe. E ele acabou matando. Talvez não era nem a intenção dele de matar, né, aquela vida, aquele homem. Mas, meus amados, Moisés, quando ele faz 40 anos, que ele procura a sua família, que ele procura o seu povo, ele já começa, assim quando ele começa a sentir que ele era hebreu. Ele foi criado no meio dos egípcios, é um homem inteligente, estudado, mas ele começou a se preocupar. Aquela gente, aquele povo que estava sofrendo, era o povo dele. Aí ele foi lá para ajudar. Acabou que ele matou. Ele matou, enterrou lá na areia, mas ele pensou que ninguém viu, mas eles viram, né? Ele enterrou, aí no outro dia está lá apartando aquela briga lá de novo, né? E logo já jogou na cara dele. Quem é você, né? Para estar aqui mandando na gente e tal. Já foi para cima dele. Então, meus amados, ele fugiu. Moisés fugiu. Moisés, ele foi para o deserto. E Moisés, meus amados, ele chega à conclusão que Deus era tudo na vida dele. Hoje nós também chegamos a essa conclusão que Deus é tudo na nossa vida, que a gente não é nada. Moisés, naquele momento, ele viu que ele não era nada, meus amados. Ele chega naquele deserto, né? O Senhor já faz Moisés, ele já mudou de fase agora, já é a segunda fase. Moisés, ele começa a pastorear ovelhas teimosas, né, meus amados? Ovelhas, e de repente ele está lá pastoreando as ovelhas, meus amados. E Moisés, ele começa a pastorear as ovelhas, ele começa a ver que, nossa, o que eu fui fazer? Ele começa a ter seus arrependimentos, ele começa a viver uma nova vida, uma outra vida, que é pastorear ovelhas teimosas. Deus, quando Ele compara nós com as ovelhas, meus amados, Ele não está nos elogiando. Ele está falando que a gente realmente é ovelhas teimosas. Nós somos teimosos, nós somos cabeça dura, nós somos ignorantes, burro também, né, com pouca inteligência. Tudo isso a gente é. A gente quer questionar, a gente quer falar, a gente quer debater com Deus muitas das vezes. Então, é por isso que Deus nos chama de ovelhas. A ovelha, meus amados, ela não tem essa percepção igual um outro animal, não, de olhar para cima, não, ela só olha para baixo. Ela só vai só olhando. É por isso que o pastor vai pastoreando ela. Porque ela vai olhando só para baixo, ela tem que acompanhar o seu pastor, porque senão ela cai no buraco. E assim é a nossa vida. Se a gente não acompanhar os nossos pastores, os conselhos, se a gente não seguir os nossos pastores, meus amados, a gente também cai no buraco. Se a gente não nos aconselhar com os nossos pastores, tudo dá errado na nossa vida. É por isso que quando a gente está aqui dentro da igreja, a gente tem que obedecer os nossos pastores. Nós temos que dar satisfação, nós temos que estar ali presente, nós temos que dar obediência. A gente não tem que passar na frente. Então, meus amados, Moisés estava naquele deserto, ele estava passando por uma preparação. Uma preparação. Essa preparação, meus amados, requer da gente humildade, renúncia. Moisés era a renúncia da própria força dele, porque até então ele fazia o que estava na carne, agora não. Agora ele tinha um Deus, agora ele tinha alguém que ele tinha que obedecer. O próprio Deus permitiu que Moisés fosse para o deserto. Aquilo tudo já era a mão de Deus, porque até então Moisés ele fazia o que ele queria. Ele tinha coragem, ele tinha palavra. Mas agora ele estava se sentindo lá, talvez até um derrotado, tristonho, com pouca fé, talvez. O deserto era para preparar Moisés, não era para matar, não. Não era para deixar ele pior também, não. Assim é na minha vida, assim é na sua. O deserto é para preparar a gente. Se a gente não passar pelo deserto, a gente não tem vitória. E ele, meus amados, ele tinha que vencer. Ele tinha que renunciar àquela própria força dele.
liderar uma nação. Ele ia liderar o povo de Deus. Até o momento ele não estava entendendo, mas ele ia liderar o povo de Deus. Aqui em Hebreus, vai dizer o seguinte, Hebreus 11, versículo 30, vai dizer o seguinte: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Falar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do rio da espada, do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Moisés estava com 80 anos agora. Ele viveu, meus amados, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Agora, meus amados, ele chega à conclusão que o Deus dele era importante na vida dele. Que Deus chegava para ele agora e falava: Moisés, agora você vai voltar para o Egito. Ele chega a essa conclusão, ele vai ter que voltar. Ele viveu lá 40 anos com os egípcios, 40 no deserto, agora ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Porque Deus está mandando ele voltar. Ele tem algo lá para fazer, meus amigos. Ele chega a essa conclusão. Ele era tudo, depois ele não era nada, agora ele tem que voltar. Ele pastoreava as ovelhas e ele tinha que voltar. Mas de repente, ele pastoreando, meus amados, ele viu uma sarça pegando fogo. E a sarça, meus amados, elas são gravetos secos que quando está em muito calor, muito quente, ela se queimava assim, né? Sozinha, natural dela. Mas aquela sarça que Moisés vê, meus amados, era uma sarça diferente. Ela pegava fogo, mas ela não queimava. Foi onde ele parou e ficou olhando para aquela sarça. E foi onde, meus amados, uma voz fala com ele. Aquela sarça, meus amados, representa Moisés. Representa eu, representa você. Mostra que somos pequenos, somos fracos, não temos capacidade de produzir frutos, nada. Sem a ajuda do nosso Deus, do nosso Todo-Poderoso, a gente não é nada. É verdade, Senhor. Sozinho a gente não faz nada, a gente não é nada, a gente não vive, a gente não faz nada, a gente não existe, fica tudo sem sentido. Verdade. Então, meus amados, ele para ouvir Deus falar com ele. O Espírito Santo, meus amados, é que faz a diferença da nossa vida. O Espírito Santo, meus amados, é que faz a diferença na vida do homem e da mulher. O Espírito Santo de Deus é que não deixa o fogo do mundo queimar aqueles que estão no caminho certo, aqueles que estão na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus não deixa que as coisas mundanas, que as coisas do mundo venham trazer prejuízo para os filhos dele. O Espírito Santo, meus amados, que nos mantém firme na caminhada, que nos poupa, que nos poupa do sofrimento. Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo. Lá em Isaías, meus amados, 43, versículo 2, vai dizer assim. Hoje eu vou ler bastante Bíblia. Aleluia. Já deixei tudo marcadinho. Para poder rever.
Isaías 43, versículo 2 vai dizer assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, meus amados, na Bíblia tem várias passagens que falam do fogo. Um exemplo é Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que foram lançados na fornalha ardente, meus amados, que foi aquecida 7 vezes, né? E eles não se queimaram. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo sequer tostou nada. Eles saíram intactos. A Bíblia diz que eles não teve nada, né? Um arranhãozinho, nada, um vermelhidão, nada. Neste mundo, meus amados irmãos, nós passamos por lutas, sofrimento, mas tudo serve para o nosso crescimento, para a nossa libertação, para o nosso testemunho futuro, meus amados. Em prol daquelas pessoas, em prol do testemunho que vamos contar lá na frente, para que aquelas pessoas possam ter a salvação, que elas possam se libertar, que elas possam aceitar o Evangelho, aceitar essa palavra maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Moisés, meus amados, ele era confiante em si. Mas depois de 40 anos, ele viveu no deserto, depois ele voltou para o Egito. Ele foi vendo que naquele deserto ele já não confiava mais nele. Ele já confiava mais em Deus. Ele sabia que tudo que ele era antes não significava nada. Aquela força que ele tinha era da carne. O deserto, ele começa a mudar a mentalidade de Moisés. E ele foi se sentindo, meus amados, diferente. Ele era fraco, ele se sentia fraco, incapaz, mas não era aquilo. A fraqueza dele, meus amados, é que Deus começou a usar. Já reparou que quando a gente se sente fraco, é o momento que a gente é forte? Moisés, ele viu que a força que ele usava, que era carnal, e agora a força maior era de Deus. Ele viu que aquela força de Deus agora era maior do que tudo. E quando nós nos humilhamos, meus amados, a Deus, nos sentimos fracos, Deus, ele vê a nossa fraqueza e ele faz a gente ser forte. Glória a Deus. Porque o poder também, a honra, a glória, só é do Senhor, meus amados. Se nós nos acharmos alguma coisa, a glória não vai ser de Deus. É por isso que nós esperamos tanto. Muitas das vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente, que está demorando muito, mas é porque Deus nos prepara. Ele nos ensina, ele vem nos ensinar primeiro, meus amados. Ele vem mostrar para nós primeiro. O preparo, meus amados, é para sabermos que somos pequenos e que Ele que é grande. Ele que nos apresenta, meus amados. Não é nós que vamos nos apresentar. É o Senhor. Ele que nos exalta na terra. Ele que nos garante, Ele que nos honra diante dos inimigos. Aleluia. Porque Ele, meus amados, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Santo, santo, santo. Meus amados, Deus, Ele nos permite passar pelo deserto. Deus, glória A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E só depois de 40 dias é que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Depois do deserto que Jesus começou o seu ministério. Jesus foi preparado através de muita dor, muito sofrimento. E não é diferente conosco. O Pai passou pelo deserto, nós também iremos passar. Ele venceu, nós também venceremos. Ele prometeu que estaria conosco através do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, quando Deus falou com Moisés através daquela sarça, ele começou a conversar com Moisés assim: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele quis mostrar para Moisés que ele era Deus, aquelas pessoas comuns, pessoas que falharam um dia, mas que deixaram a falha de lado, se consertaram. E eles deixaram Deus agir na vida deles e foi cumprida a promessa, a vontade de Deus. Então, meus amados, a promessa, Deus cumpriu na vida dos profetas, cumpriu na vida deles. E Deus prometeu para você, prometeu para mim, Ele vai cumprir. Deus mostra, clareia a mente de Moisés a respeito das falhas. Porque Moisés errou, ele falhou.
para Deus, é se prontificar para fazer a obra de Deus, é exercer, é deixar que Deus venha falar comigo, venha falar contigo, o que Ele quer que seja feito, e a gente tem que aceitar. Ah, porque eu não quero, ah, porque eu não posso, ah, porque não. Se Deus falar, a gente tem que obedecer. Aleluia. Moisés, meus amados, ele deu desculpas. Ele deu 5 desculpas para Deus naquele momento. Deus está conversando com Moisés e Moisés está dando desculpa. Moisés, aquele deserto, ele parecia, né, acabado. O deserto parece que acabou com Moisés. Parece que acabou com a fé dele, acabou com a esperança, com a alegria dele. Deixou ele parece que acabou com ele. Mas Deus não queria mostrar para Moisés que ele era um derrotado, não. Ele queria mostrar para Moisés que era necessário ele passar pelo deserto. Porque Deus, meus amados, Ele mostra para mim, Ele mostra para você, Ele mostra para nós essa noite que o deserto é necessário e que o deserto não vai te matar. A gente vai passar. Deus, Ele prova a gente. Por que Ele prova? Porque Ele tem propósito na minha vida, Ele tem propósito na sua vida. Então, para Ele cumprir os propósitos dele, a gente vai passar por aquelas provas e Ele quer nos aprovar. Ele não quer colocar a gente na prova para a gente ser um derrotado, para a gente não vencer a prova. Não. A gente Ele passa juntinho com a gente. E Ele nos aprova. Aí Deus está lá conversando com Moisés. Aí Moisés fica: ah, eu não sou ninguém, que eu não sou nada, eu sou fracassado, mas por que eu, meu Deus do céu, porque logo eu, o que o Senhor viu em mim, que tem que ser eu, né? Ele começa assim com Deus. Ah, Senhor, eu nem sei o nome do Senhor. Como que eu vou chegar naquele israelita lá e vou falar que o Senhor conversou comigo, falou assim, assim, assim? Eu preciso revelar o seu caráter para eles. Eles precisam acreditar, eu preciso mostrar quem que o Senhor é. Então, meus amados, meu Deus, os israelitas, eles eram cabeça dura mesmo. Aí Moisés vai chegar: porque os israelitas eu não vão acreditar em mim. Né? O que eu vou dizer? Aí o Senhor manda dizer: fala que eu sou o que sou. Para todas as desculpas de Moisés, Deus tinha uma resposta. Moisés não vai ser na sua força, Moisés. Moisés não vai ser do seu jeito, Moisés. Eu vou providenciar tudo, Moisés. E Moisés preocupado, né? Eu não tenho jeito para isso, não tenho jeito para aquilo, e não é daquele jeito. Eu não sei falar direito, só arrumo uma pessoa para falar no meu lugar, uma pessoa que sabe expressar boas palavras, né? Bem as palavras, que eu não sei. Mas é engraçado, né, gente? O que ele falou lá atrás? Ele não era um homem de boas palavras? Ele não era um homem corajoso? Ele não era um homem de obras? Porque eu falei no princípio ali. Aí agora vai debater com Deus que não é. Eu não sei falar direito. Eu não sei, né, expressar muito bem. Quando a pessoa está lá no mundo, gente, tem coragem para tudo, não tem? Fala muito bem, é todo posudo, tem postura, né? Sabe, nossa, tem medo de nada. Mas falou que é para fazer a obra de Deus, falou que é para pegar o microfone, falou que é para fazer uma visita no lar, falou que é para poder pregar lá na praça, falou que é para ganhar alma para Jesus. Mas eu não tenho jeito para isso, não tenho jeito para aquilo. Oh, meu Deus do céu. Moisés falando: qualquer pessoa pode fazer melhor do que eu, Senhor. Escolha outra pessoa. Não sou digno, não sou merecedor. Não sou habilitado para determinada coisa. Não. Gente, nosso Deus, Ele quer saber se você sabe fazer, se você não sabe fazer, se você tem jeito para determinada coisa, não tem. Deus, Ele te quer e acabou. Quando Ele te escolheu, meus amados irmãos, você estava no ventre, na barriga da tua mãe. O Senhor, quando Ele falar para você fazer, você tem que fazer. Quando Ele falar para mim fazer, eu tenho que dar obediência a Ele, eu tenho que fazer. É Ele que dá coragem, é Ele que dá força,
Porque se nós não tiver filho, nada acontece. Depois Deus chega para Moisés e fala: ó Moisés, você vai carregar o cajado, você vai operar milagres, tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer. E mesmo no começo, né, o faraó ele não vai querer liberar o povo, mas eu vou dar um jeito, eu vou enviar as pragas para lá. Eu estarei com você o tempo todo, você é meu povo, você é o povo do meu povo de Deus, o meu povo que está lá. E você vai sair vitorioso, porque eu vou estar contigo, Moisés. Então, meus amados irmãos, é o nosso Deus, Ele capacitou a Moisés. O que Moisés achou que era impossível, Deus foi lá e capacitou. E não é diferente contigo, não é diferente comigo. Deus vai te capacitar, Deus vai te fazer alguém diferente. Basta que você entregue o seu coração para o Senhor. Basta que você e eu, a gente abra o nosso coração e deixa Deus fazer. Se entregar totalmente. Moisés, ele derrotou na força dele um homem egípcio. Mas Moisés, na força de Deus, meus amados, ele derrotou milhões, vários egípcios, quando passou no mar vermelho. Na força dele, ele derrotou um egípcio. Mas na força de Deus, foram milhares através do mar vermelho. E no deserto foi um momento, meus amados, que Moisés, ele viu todo sobrenatural. Todo sobrenatural. Tudo que Deus falou que ia fazer na vida de Moisés, ele fez. Então, meus amados irmãos, essa noite a gente tem que refletir. Qual fase será que nós estamos, né? Qual fase que nós estamos vivendo hoje? Deus, ele permite nós, meus amados, estarmos ou vivermos em um determinado lugar. Ah, mas eu não queria estar em tal cidade. Ah, eu não queria estar em tal lugar. Deus, ele permite, porque ele tem um propósito na tua vida, ele tem um propósito na minha vida. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, meus amados. Porque o nosso Deus, ele quer que tudo que você passa, ele sirva de testemunho lá na frente, para você estar ganhando as almas para o Senhor. Para as pessoas, quando ouvir seu testemunho, eles aceitam o evangelho de verdade. Deus, antes dele te honrar, ele vai te provar. Porque ele é Deus, meus amados. Ele vai te fortalecer. Ele que vai te direcionar nos caminhos, o que você deve fazer. Porque os caminhos do Senhor são maiores e melhores que os nossos, meus amados. Deus, ele demora para agir na nossa vida, porque ele tem propósito. Não porque ele não quer, é porque ele tem propósito. Se a gente não estiver preparado, ele não vai fazer. Vem as provas, vem os obstáculos. A gente não tem que desistir. A gente tem que persistir. A gente tem que continuar no caminho dele para ser aprovado. Glória a Deus. Porque se o caminho fosse fácil, não teria graça. Se o caminho fosse fácil, fosse de qualquer jeito, não teria valor. Então, meus amados, o Senhor, ele vai escrever ainda um novo capítulo na sua história e na minha história. A história não acabou. O Senhor continua no barco. O Senhor não te esqueceu. O Senhor, meus amados irmãos, ele vai realizar algum sonho que você tem que não foi realizado. Com certeza, ele ainda pode realizar. Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na minha vida. Ele só quer que a gente continue no caminho dele, na busca com ele, persistindo, meus amados. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Focar somente nele. Porque não é do meu jeito, não é do seu jeito. É do jeito do Senhor. Não é como o homem quer, meus amados. É do jeito do Senhor. Não tem aquela música? Não é como os homens, não, 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 não. Não é? Não é como eles querem. Não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Glória a Deus por isso. Talvez hoje você está colhendo o que você plantou lá atrás. Se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente plantar o mal, a gente vai colher o mal. Ah, porque eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente está passando uma luta miserável, eu estou passando certas coisas. Mas a gente planta o que a gente colhe.
Então, meus amados, essa noite, hoje, é dia de preparação. Deus quer te preparar, Deus quer te exaltar. O que a gente tem que fazer é orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer comigo através dessa palavra? O que está de errado, Senhor? Fala comigo, Senhor. Me mostra, me ensina. Glória a Deus. Retira as escamas dos meus olhos. Abre os meus ouvidos. Coloca palavras na minha boca. A gente tem que andar conforme o Senhor quer, não conforme a gente quer. Nós temos que buscar, nos alinhar com o nosso coração com Deus. O quanto antes, meus amados. Aprendemos a lição no deserto, mais rapidamente. A gente tem que aprender mais rapidamente, para a gente sair mais rapidamente do deserto. Porque se a gente não se alinhar com Deus, a gente demora a sair do deserto. Não é fácil fazer a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que é através de muito esforço, muito sofrimento, que nós vamos herdar o trono de Deus. É através das lutas que Deus vai permitir. Porque Deus está nos purificando, nos preparando, mesmo fraco. Não se preocupe, o dia de amanhã Deus pertence. Não se preocupe. Vai percorrer sozinho? O caminho vai ser mais longo. Percorrendo com Deus, colocando Ele na frente, o caminho é mais curto, o caminho é mais claro, o caminho é mais fácil, é mais transparente, é mais confiável. Aleluia. Para Moisés era o fim, mas para Deus era o começo. Quando ele foi para o deserto, capaz que ele pensou: nossa, é o fim agora. Mas não era o começo. Deus faz estratégias, e Ele tem estratégias na sua vida. Foi no fim da força de Moisés que ele teve grande força. Um rico, poderoso, firme, alegre recomeço. Moisés, ele operou com grande poder. Ele foi usado. Ele falava. Deus operava. Deus honrava ele. Deus honrou a fé de Moisés. Ele vai honrar a tua fé nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, você que acredita, você que tem fé, você que acredita no poder da oração, posso permitir? Alguém quiser vir aqui na frente? Mas eu vou fazer uma oração para todos que estão aqui na igreja.